Antes de mais nada, iniciaremos a homenagem com um pequeno pedido. Peço a vocês, convidados, que olhem para os lados e vejam seu companheiro ou companheira, esposo ou esposa, namorado ou namorada, e pensem, conseguiria com toda certeza passar 50 longos anos de vida com essa pessoa? É uma pergunta difícil. São 50 anos de casamento. Eu namoro 5 meses e sei que não é fácil. Esse questionamento já explica o motivo de estarmos aqui, todos reunidos para celebrar esse incrível feito dos nossos avós, em nome não somente dos netos, mas de todos os familiares e amigos. Gostaríamos de dar-lhes os parabéns por essa marca admirável. Quando penso em palavras que possam descrevê-los, logo me vem à cabeça simplicidade e trabalho duro, pois sabemos que a vida antigamente não era fácil. Vocês tiveram que lutar e trabalhar muito para que pudessem garantir o sustento da família. Família essa que logo foi crescendo. Vieram-se os filhos, o primeiro Fernando e o segundo Carlos. E o terceiro também menino Renato. E na tentativa de uma menininha, logo nasceu Ricardo. 4 moleques. A cada filho era uma ruga a mais na testa de Dona Rosa, um fio de cabelo a menos no São Paulo. O resultado a gente vê em sua cabeça. Mesmo com tantas despesas e dificuldades, vocês souberam como fazer, souberam economizar aqui e ali. E ai daquele que não soubesse guardar. O seu Paulo era bravo e sabia manter a molecada na linha. Meu pai que diga, o irmão mais velho sempre leva a culpa pelas artes mais novas. Eu sei bem como é isso. Essa educação rígida foi fundamental para que essas crianças se tornassem os homens que são hoje. Cada um seguiu seu caminho, porém carregando sempre essa educação ensinada na infância. E nós, netos, agradecemos muito por isso. A frase mais sábia é aquela que diz que vó é mãe 2 vezes. Foi feita para mimar os netos. Prova disso é quando ela abre as portas de casa para que passemos as férias. Sem mordomia maior que dormir e acordar tarde, sem ninguém para ficar reclamando e ainda com o café da manhã prontinho te esperando. Essa é a Bachan, amorosa e atenciosa com os netos, que mesmo dando muito trabalho, insiste com um sorriso simpático no rosto para que fiquemos mais. Agora que crescemos, a conversa é outra. Eu a vejo menos ainda. Quando me encontra, ela sempre me pergunta como está a vida em Cascavel, se estou ajudando muito, e diz para eu me esforçar. E com expressão séria respondo: sabia, Bachan, que eu já aprendi a cozinhar? E o engraçado é que ela sempre faz cara de surpresa, mesmo sabendo que é mentira. Várias foram as vezes em que disse para que me forme logo, para que eu possa cuidar dela. Mas não vou cuidá-la apenas como médico. Bachan, vou cuidá-la como neto que ama a avó. O que falar do Bachan? Exemplo de paciência e de muita simpatia. Lembro-me das 2 vezes em que andei ao seu lado pelas ruas de Sertanópolis. E a cada pessoa, mesmo não a conhecendo, ele dizia bom dia, discreto, tanto que muitas vezes nem obtinha resposta, de tão manso que falava. São poucas as pessoas que fazem isso. Se nós o sigamos como exemplo, exemplo de um trabalhador, forte e honesto. Quer dizer, honesto em partes, né? Porque quando se trata de baralho, o Dicção é o maior dorobô de todos. Essa que é a verdade. Você pode aceitar todas as picadas dele, que não acerta é facão. Mas uma coisa eu admito, ele é um homem de coragem, capaz de costurar o próprio braço depois de um corte e ainda dar o nó com a boca. Já que a Bachan cagona estava desesperada demais para ajudar. Ele é assim, macho e sangue frio. Mas por trás de toda essa coragem, existe um homem de coração mole, que fica feliz só com o fato de você comer um delicioso e suculento figo em conserva feito pela Bachan. Ele tem um coração tão grande a ponto de te deixar comer os legumes favoritos dele, como cabotiá, chuchu. E pra ele, coitado, só sobra
É muita generosidade. É por isso que amamos tanto. Dizem que todo pai é um herói para o filho. Pensando assim, o Senhor é herói do meu herói. Vocês são heróis, são vencedores. Não conseguimos nem imaginar como foi, dentro de cada um de vocês, passar, viver, conviver e às vezes suportar os pequenos defeitos do outro. Para o Tchan, 2012 é um ano festivo que nunca sairá de sua memória. Um ano de muitas felicidades, conquistas e altas comemorações. Um ano em que ele percebeu que milagres acontecem sim. O Corinthians finalmente foi Lembram-se daqueles pequenos defeitos que cada um teve que aceitar, anteriormente citados? Ser corintiano é um baita de um defeito. Tudo o que falamos aqui ocorreu de fato. Foram momentos que marcaram as nossas vidas e que jamais esqueceremos. Assim como o orgulho que sentimos por sermos seus netos. Nós amamos muito vocês. Mas te amo, sou uma demônio. Na garagem de ter que dar saída.